Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 25 do mês de maio do ano de 2021. E a nossa data de hoje ficou assim, 25/5/2021. Uma boa aula. Beijinhos! Olá, amores, como é que estão vocês? A Pro está bem, graças a Deus. Hoje é dia 25 de maio de 2021. Nossa aula é de matemática, inglês e geografia, certo? Vamos falar com Deus? Fechar os olhinhos, conversar com Ele, agradecer a Ele pelo dia de hoje, certo? Querido Pai, Deus amado, estamos aqui para te agradecer por mais um dia, para te agradecer pela vida de nossos colegas, da minha família, da minha Pro, da minha vida. Obrigada, meu Deus, por tudo quanto eu tenho visto, aprendido. Continua, Senhor, abrindo o meu entendimento e fazendo com que a cada dia eu possa estar aprendendo mais e mais. Deus querido, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito. Fica conosco durante esse dia. Em nome de Jesus, amém. Chamadinha: Ágata, Esther, Enzo, Felipe, Radassa, Joana, João Gabriel, Kelly Vitória, Luciano, Maria Cecília, Miguel, Sâmia. Pro tá esperando o presente lá no privado da Pro. Poucos alunos estão dando presente, viu? E a Pro tá precisando de ouvir a voz de vocês, tá bom? Nossa aula hoje é matemática. Nossa primeira aula é matemática, tá certo? E fala de números ordinais. Números ordinais quer dizer ordem, né? Botar na ordem, você colocar na ordem, primeiro, segundo, a gente coloca numa fila. Quem é o primeiro da fila? Sou eu. Quem é o segundo? Você vai para a fila da cantina na hora do lanche, por exemplo. Aí a pessoa que está lá distribuindo o lanche pergunta quem é o primeiro. Aí o primeiro vai. O segundo, o terceiro, o quarto. Isso é números ordinais, ordem, colocar em ordem. E esses números em ordem é primeiro. Por que a Pro fala primeiro? Porque coloca o número 1 e pertinho do número 1 vem um zerinho. Do lado do número 1 vem um zero para mostrar que é número ordinais, que é a ordem, certo? Então, coloca-se sempre na ordem os números e vem o zerinho embaixo do número, ó. Esse número aqui, ó, tá vendo? Primeiro, ele é o número primeiro. Tá vendo o zerinho e o risquinho embaixo? Então, ele é representado assim. Aí, o primeiro, segundo é o 2, terceiro, quarto, quinto, 5, sexto, 6, sétimo, 7, oitavo, 8, nono, 9, décimo, 10. Então, décimo, 10, nono, 9, nono, 9. Então, esses são os números. Números ordinais, página 36. A Pro vai mandar aí para vocês também no grupo, tá bom? Aí temos: quando queremos indicar a posição ou colocação de algum elemento, além de usarmos a palavra antes e depois, também podemos usar os números ordinais. Os números ordinais são representados pelo numeral seguido de símbolo 0 ou o 0 ou um A, primeiro ou primeira, que é o número não, a letrinha 0 e a letrinha A, que é primeiro ou primeira. Conheça os 10 primeiros números ordinais. Aí temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono,
Então, primeiro vem o zerinho e o risquinho. Primeira vem uma letrinha A, zerinho não, vem o O e um risquinho, porque é primeiro. Primeira vem a letrinha A e um risquinho, certo? Veja a posição das crianças no pódio dos jogos. Aí tem 3 crianças. Quando a criança sai em primeiro lugar, o pódio sempre é o mais alto. Vocês já assistiram jogos, corrida de Fórmula 1, que tem as corridas e tem aquele que sai no primeiro. Ele, quando vai subir no pódio, ele fica no pódio mais alto, que é o primeiro lugar. Primeiro lugar, aí o segundo lugar e o terceiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro. Então, o primeiro é o mais alto, segundo, médio e o terceiro mais embaixo. Mas coloca em ordem. Rafael foi o primeiro colocado. Lara foi foi a segunda colocada. Segunda, porque está falando de menina, foi a segunda colocada. Quando fala de menina, também é a letrinha A. Maraísa foi a terceira colocada. Rafael, menino, foi o primeiro. Então, é uma letrinha O. Maraísa foi a terceira. Então, a letrinha A em cima e o risquinho. Primeiro colocado é menino, zerinho, O. Menina, A. Então, existe essa ordem. Então, os meninos. Rafael foi o primeiro, Lara foi a segunda e Maraísa foi a terceira colocada, certo? Aí temos a primeira atividade na página 36. Observe a cena e escreva um nome para cada corredor. Aí tem os corredores. Observem que eles começam a correr do primeiro que está embaixo. Você vai dar um nome a cada um deles. Certo? Aí você vai olhar a ordem que está, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. 9 corredores. Você vai dar um nome a eles, tá bom? Quando organizamos os números do menor para o maior, dizemos que a ordem é crescente. Quando organizamos do maior para o menor, dizemos que a ordem é decrescente. No caso dessa ordem aqui, ele está do maior, que é de cima, para baixo. Do maior para o menor, certo? Aí temos. Com base nessas informações, página 37. Observe as crianças e coloque as em ordem crescente, de acordo com o número de inscrição de cada um. Aí tem terceiro lugar, sexto lugar, primeiro lugar, nono lugar, segundo lugar, quinto lugar, sétimo, quarto e oitavo lugar. Aí você vai botar eles na ordem, eles estão todo desorganizado. Aí você vai botar ele na ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Do menor para o maior. Aí você vai botar do primeiro a chegar ao nono, certo? Terceiro, escreva o nome das frutas em ordem alfabética. Aí você vai botar na ordem alfabética. Qual é a ordem alfabética? Do A ao Z. Vou botar na ordem alfabética. Aí temos... Primeiro vai olhar, observar e vai botar quem é a primeira letra do alfabeto, quem é a segunda, quem é a terceira. Se ela não tiver aí, você vai pular para a próxima letra, mas você vai colocar ela na ordem crescente nos riscos abaixo, nas linhas abaixo. Complete com os números ordinais e siga os comandos abaixo. Aí tem chegada. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e quinto lugar. Marque com um X o primeiro corredor. Você vai marcar um X no primeiro corredor. Letra B. Risque o segundo corredor. C. Grife sua camisa do terceiro corredor. D. Circule o quinto corredor. Aí
você vai fazer o que está pedindo em cada ordem dessa, certo? Então, vai fazer essa atividade da página 36 e 37. Facinho, facinho, números ordinais, tá bom? Aqui nós vamos para página para inglês. A prova vai mandar a leitura e vai falar. A gente vai aprender numbers, que é números em inglês. Aí nós temos aí os números de 0 a 10, que você vai estar aprendendo. A prozinha vai mandar para você ler e aprender. A Pro já falou sobre family e agora numbers. Então, os números em inglês, temos o número 1, que é on, 0, que é 0 mesmo, 0 mesmo, 1, que é on, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 tem. Então, 0, on, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esses são os números em inglês, certo? De novo, vamos lá? 0 normal, palavra 0. On, que é O-N-E. On, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esses são os números que você vai aprender em inglês, certo? A Pro já falou sobre family e agora sobre os números. E números em inglês. Nessa unidade só é family e inglês e números, certo? Numbers. Então, nossa atividade vai ser dos números em inglês, que é numbers, e de 0 a 10, que é 10. 0 a 10, que é 10. Ok? A Prozinha vai mandar atividade amanhã no caderno de inglês, matemática no livro, geografia no livro e inglês é no caderno, tá bom? Inglês no caderno. E geografia, a página é a página 27. Página 27 de geografia, tá bom? Que fala os animais e as plantas nos espaços. Então, cada animal tem o seu próprio espaço. Os animais e as plantas podem ser encontrados na terra, na água ou no mar, mas todos possuem um local correto para viver. Assim, os seres vivos podem ser divididos em terrestres e aquáticos. Seres terrestres são os animais e as plantas que vivem na terra ou no ar, como o cavalo, o pinheiro e o pássaro. O cavalo, que é terrestre, pinheiro, que é mais a árvore é bem alta, fica mais no ar, e o pássaro, que também é no ar, certo? Página 28. Seres aquáticos são os animais e as plantas que vivem na água. Na água também tem planta. Temos como os peixes e a Vitória Régia. Essa plantinha, Vitória Régia, ela fica na água, ela vive na água, certo? Aí tem os exemplos aí dos animais que vivem na água e das plantas. Há também aqueles animais que nascem e vivem durante um tempo na água, depois passam a viver na terra e voltam à água quando precisa colocar ovos, como os sapos. Então, os sapos, eles nascem na água, passam um tempo, depois vai para a terra. Depois volta para colocar os seus ovos na água. Existem ainda animais como as tartarugas
que vivem na água e põem ovos na terra. Outros, como as minhocas, vivem no solo, em túneis subterrâneos. Assim existem animais e plantas presentes em todos os espaços. Então, as tartarugas marinhas, elas saem da água no tempo da desova e colocam seus ovos na terra, enterram lá, para no tempo certo, quando os ovos for abrindo, as tartarugas for nascendo, elas saem de lá e vai direto para água, certo? E já os ratos, ele passa o tempo na água, vai para a terra, depois volta para a água para poder colocar seus ovos, tá bom? Então, existem animais e plantas terrestres e animais e plantas aquáticas. Cada um tem o seu espaço. Tem animais terrestres e aquáticos, tem plantas terrestres e aquáticas, certo? Atividade da página 29. Primeira questão. Coloque e vê se a alternativa for verdadeira ou fez se a alternativa for falsa. Aí tem a primeira pergunta. Os peixes vivem na água? Nem precisa falar, né, amores? Vocês sabem que é na água. Os cavalos vivem na terra? Os pinheiros vivem na terra? Também. Os sapos só vivem na terra? Não, o Pro já explicou que não, que eles passam tempo na água e vai para a terra. Todos os animais e plantas vivem no mesmo espaço? Também não. Os animais e plantas variam de espaço. Uns vivem na água, outros vivem na terra. Segunda questão. Na imagem abaixo, existem 3 animais que não podem viver neste ambiente, circule-os. Então, nesse espaço abaixo, tem 3 animais que não podem viver nesse ambiente. Você vai identificar ele, a Pro já identificou. Você vai identificar ele e vai circular eles, certo? Terceiro, classifique os seres vivos abaixo em terrestres ou aquáticos. Aí tem uma baleia, ela é terrestre ou aquática? O gatinho, ele vive na terra ou na água? O boi, ele vive na água, ele é aquático ou é terrestre? Você vai dizer. Galinha é o quê? A Vitória Régia, ela é aquática ou terrestre? Quarta questão. Encontre no caça-palavras 6 nomes de animais terrestres. Aí temos cavalo, onça, tigre, carneiro, elefante e girafa. Esses animais, eles estão no caça-palavra. Você vai encontrar eles no caça-palavra, tá certo? Essa é a nossa atividade de hoje, de matemática, de inglês e de geografia. Lembrando que a prova vai colocar a lista das palavras em inglês, dos números em inglês no grupo. Vai colocar também números de 1 a 0 a 30 para vocês fazerem leitura, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, cheiro, até a nossa aula ao vivo, quarta-feira, que a prova está esperando. A nossa aula, nós vamos fazer atividade lá ao vivo, tá certo? Atividade, então se prepare porque nós vamos fazer a nossa atividade ao vivo na aula de quarta-feira, ó. Beijo e até amanhã.